Eu quero que o Espírito Santo revele para nós algo oculto nesse lugar. Amém? Porque Ele é o nosso guia, Ele é o nosso professor, né? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos que pela Tua misericórdia o Senhor venha nos revelar, através do Teu Espírito Santo, o que está oculto nesse texto. O que o Senhor sentiu no seu coração. Nós pedimos que o Senhor Jesus venha a ministrar nos nossos corações, Pai querido, nos dando força, ânimo, colocando no nosso coração tudo aquilo que o Senhor Jesus deseja. Espírito Santo, que o Senhor nos abençoe com discernimento, com entendimento da Tua palavra e que nós venhamos sair abençoados desse lugar. Em nome de Jesus. Amém? Amados, vou falar a última vez o lugar onde tá a palavra, porque daí depois eu não consigo falar mais, senão a gente se corta no meio do texto, tá bom? Lucas, capítulo 22, versículo 39, e daí eu vou iniciar, tá bom? Pra gente não ficar se perdendo e falando durante a live. Então, o contexto, mais ou menos, desse texto, Jesus ceiou com seus discípulos e tirou 3 deles lá. Então, os 3 que estavam com ele era... Cadê? Só pra não me perder aqui. Tá em outro texto, peraí. Tem um outro. Só pra achar aqui, só peraí. Era Pedro... Só um pouquinho, deixa eu achar pra vocês aqui, pra mim não confundir. Que no texto de Lucas não tá dizendo quais são. Mateus 26... Não precisam voltar, tá? Só vou achar aqui pra não se perder. Mateus 26, 36. Tá. Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, tá? Então Jesus foi com eles, com os 3. Então diz assim a palavra, ó. E ele saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E seus discípulos também o seguiram. Primeira coisa que a gente já recebe de início nesse texto. O que eu mais me alegra, o que me ensinou a orar. Embora eu soubesse que a oração é onde dá força, onde nos dá vigor, a gente sabe que Jesus ele saía, ele deixava a multidão. Jesus não se justificava quando ele ia orar. Ele saía, falava, ó, e ele fazia os milagres dele, ele falava, ele pregava, ele fazia o que tinha que fazer e ele se retirava. Como se assim, ele sempre teve como prioridade a intimidade dele com Deus. Sabe, amados, isso fala muito comigo porque muitas vezes a gente acha que tem que justificar o porquê a gente não tá no meio da multidão. A gente tem que se justificar o porquê a gente tira um tempo pra se consagrar. Porque a gente tem que justificar pras pessoas o porquê a gente tira um tempo pra jejuar. Sabe? Em questão de respeito, tudo bem. Mas em questão de justificação, isso não é necessário. Porque é a nossa intimidade com Deus. Então, Jesus, ele sabia que ele tava ali com um propósito, mas que acima de tudo ele tinha um lugar de descanso. Eu acho isso lindo. Porque a oração é isso, é um lugar de descanso, é um lugar onde você é revigorado. Talvez muitas pessoas não consigam entender a importância da oração, porque ainda não entenderam que a oração não é uma obrigação. Ela não é simplesmente só uma disciplina espiritual de um cristão. Ela é muito mais que isso. Ela é um lugar onde você tem contato direto com o Pai. Isso é muito precioso. É um lugar onde não tem barreiras, entenda isso, não há barreiras. A não ser o teu pecado. Quando você peca, você sabe que há uma separação. Mas logo se você pedir perdão, o Senhor te perdoa e o Espírito Santo leva as nossas orações para o Senhor, intercede por nós e logo nós estamos falando direto com Deus. Então não perca esse lugar. Eu já até sinto aqui, se você nessa manhã está se sentindo envergonhado por algo que você fez, se você está se sentindo com medo de Deus, ou até mesmo como Adão e Eva, que pecaram e se esconderam na presença de Deus, não faça isso, porque Deus já viu. Ele não tem como você achar que Deus não viu. Ele viu. A diferença é que você pode chegar nesse lugar e pedir perdão. Você tem um pai. Talvez o teu pai, quando você errou, ele te batia, né? Talvez ele te machucava porque você errava. Mas eu dizer pra você, Deus, ele repreende com amor. Ele não tem intenção que você fique afastado, não. Então ele prefere que você chegue até ele e confesse: Senhor, me perdoa, eu errei, né? Do que você se afastar dele. Isso não é a intenção de Deus, tá? Então, esse Monte das Oliveiras, olha que palavra já, Getsemane, mas que significa Monte das Oliveiras, era onde as oliveiras elas eram prensadas para extrair o óleo. Deus falou muito comigo sobre isso. E você vai passar pela sua vida em muitos montes das oliveiras, que é onde você vai ser pressionado para que Deus tire de você aquilo que Ele quer, que Ele deseja. Que saia de você o propósito de Deus. E é assim. Eu não sei se você já pesquisou sobre as azeitonas, as olivas. Para sair o óleo, elas têm que ser prensadas num nível de pressão tão forte que para sair o óleo, a unção,
não tem mais o que sair. É quando ela tá seca e aí sai o óleo. Então, a vida, eu gosto de dizer que a vida do cristão, você pode ser uma ótima cristã, uma mulher que ama muito as pessoas, que é uma boa mulher, um bom homem, um bom trabalhador, mas o que vai determinar mesmo nos momentos é quem você é quando Deus está te pressionando. Essa é a realidade. Você pode, no momento do mover do Espírito Santo, quando você está num culto, quando você está na sua casa, se derramando na presença de Deus, é algo inexplicável. E você está cheio de amor, você está jubilando em alegria. Impossível não estar cheio da graça. Mas e nos momentos da aflição, né? Nos momentos em que você é pressionado como uma azeitona para tirar o óleo, será que nesses momentos, de fato, o Senhor ele pode dizer, não, ela é fiel, ela continua sendo fiel? Porque uma coisa que eu tenho tirado como conclusão é que o cristianismo, ele é muito mais do que você ser alguém que fala do amor de Deus, mas é você ser provado como um fogo, como o fogo, né? No fogo, no caso. Então, eu tenho aprendido muito isso com Deus. E a parte que você mais cresce não é na parte em que você tá tudo bem. Embora você esteja desfrutando da graça, do amor de Deus, não tem nada errado, tá? Em estar tudo bem. Até porque a Bíblia diz que há tempos de paz, há tempos de guerra. A Bíblia vai dizer que o Senhor se alegrava em espírito, a Bíblia vai dizer que o Senhor chorou, a Bíblia vai dizer que o Senhor... Mas, o que você precisa entender? Nos momentos em que você vai crescer de fato, são momentos difíceis. Então, a partir de hoje, você vai ver com outros olhos os seus sofrimentos. Você vai dizer, Senhor, eu sei que é o Senhor me lapidando. Eu sei que é o Senhor me provando, porque quem ama quer que cresça. Se você é mãe, se você é pai, ou se você é um filho, você quer que as pessoas que estejam do teu lado, se você verdadeiramente ama elas, eu tô falando isso de uma forma humana pra você compreender, você vai querer que elas cresçam. Então muitas vezes você tem que falar coisas que você sabe que vai até, de fato, não que você tenha intenção, mas que pode até vir a magoar alguém, mas porque às vezes ela não tá enxergando o que ela tá fazendo. Então, não leve com essa prontidão, essa rispidez o tratamento de Deus, porque é pra você crescer, é por amor, né? Então, Deus é o único que vai preferir nos ver santificados do que alegres. Olha como isso é forte. Porque os teus amigos preferem te ver alegres do que santificados. Mas Deus ele prefere te ver santificado do que te ver alegre. Porque muitas vezes a alegria, ela tá escondendo alguma coisa dentro de você que você não tá querendo entrar ali. E é difícil, por isso que eu falo que a gente não se alimenta mais de leite. A gente tem que começar a se alimentar de alimento sólido. Porque você vai começar a entender que você pode provar de alegria na santificação. Por quê? Porque se você for bem no profundo, você vai pensar assim, Senhor, eu devo estar alegre porque pelo teu amor o Senhor está me santificando. O Senhor está me provando, porque é o teu amor que tem feito isso comigo. Eu não sei se você consegue compreender isso, talvez no momento da dor você não consiga enxergar. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jó sofreu. Jó perdeu tudo. Mas a Bíblia vai dizer que Deus restituiu muito mais para ele. E quando a gente fala de restituição, não é simplesmente sobre algo financeiro para Jó. Mas ele viu que o Deus dele, ele falou, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Quando ele fala isso, ele diz assim, ó. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu acho isso tão lindo de algo de fé, assim. Que quando você estiver passando pelas suas batalhas e lutas, lembre-se assim, ó. Eu sei que o meu Redentor vive. E lembre-se, Jó... A grande chance de Jó ter vivido, se eu não me engano, na mesma época que Abraão? Não. Agora eu não me recordo. Alguém vai lembrar? Os estudos dizem que basicamente Jó viveu quase na mesma época que... Quem? Não me recordo. Talvez seja Abraão. Eu acredito que sim, gente. Não me recordo, mas tem quase essa possibilidade. Não é uma certeza, tá? É só algo que eu lembro, mais ou menos. Então, imaginem, né, a aflição desse homem. Mas voltando pro texto. E seus discípulos também o seguiam. E vai dizer assim, versículo 40. E ele, chegando ao lugar, disse-lhes: Orai, para que não entrais em tentação. Entreis em tentação. Então, eu acho muito lindo esse versículo, porque o Senhor Jesus, ele ensina até mesmo na dor. Você vai ver o momento em que o Senhor estava indo. E isso é um ensinamento, porque ele diz assim, ó, é um dos ensinamentos mais preciosos. Porque a oração vai te poupar de cair em tentação. Tem uma frase que diz assim, ó, quem confessa tentação não confessa pecado. Isso é muito interessante. Sabe, eu vou ser bem direta com você.
Não é nada de errado de você orar e falar assim, eu tô sendo tentada na área sexual, eu tô com muita vontade de cair em tentação com fulano de tal. Sabe, não tem nada de errado você confessar suas tentações ao Senhor. Sabe, seja sincero. Senhor, eu tô te seguindo, eu tô me santificando, mas eu tô com esse desejo de voltar a beber, de voltar a fumar, de voltar para esse pecado. Senhor, eu tô me sentindo muito tentada por isso, me ajuda. Sabe, sabe o que isso demonstra? Uma humildade perante o Senhor, porque Ele já sabe que você tá fraca às vezes, espiritualmente. E se fazer de forte para Deus não vai resolver. Não vai fazer com que você vença esse pecado. Pelo contrário, fingir que não tá nada acontecendo vai dar legalidade pro mal entrar com mais força na tua vida. E olha como Deus é perfeito. Quando Ele tá na ceia com os seus discípulos, olha o que Ele diz para Pedro. Olha só o que Ele diz. Para Pedro não. Deixa eu achar pra vocês aqui, porque Deus tá falando muito conosco nessa manhã, você vai entender o porquê. Olha o que Ele diz. Só um pouquinho. Ó, o Senhor disse, Simão, Simão. Olha só, Ele disse pra Pedro. Um pouquinho antes dele ir pro Getsemane. Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo. Olha o que Ele está dizendo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça o teu irmão. Eu não sei se vocês já viram esse versículo, eu estava meditando sobre ele. E logo depois Pedro vai dizer, Senhor, né? Se o Senhor for para a morte, eu estou pronto para ir junto com o Senhor. Olha isso, amados. E muitas vezes a gente acha que tá pronto, né? Eu tô pronto. Eu tô pronto. A gente não tem que se apressar em dizer que tá pronto. Quem conhece nosso coração é o Senhor. Eu tô pronto pra vencer esse pecado. Eu tô pronto pra ir pra esse lugar agora e não cair em tentação. Cuidado. Não há nada de errado você dizer, Senhor, eu não vou pra esse lugar porque eu sei que eu posso cair em tentação ainda. Então eu não vou. Deixa de chamarem de fraco, deixa de zombarem de você. Deixa de dizerem pra você que hoje em dia você é o santinho, que você não quer. Não se importe com isso. Sabe, depois do tempo de provação, o Senhor vai colocar a pessoa do teu lado que vai dizer assim pra você. É isso mesmo, você devia ter feito isso. Então é um tempo em que o Senhor até tá lapidando você e tirando pessoas do seu redor que não querem te ajudar. Não despreze o tempo de separação de Deus. De você, das pessoas que não querem ter uma vida com Ele, tá? Eu sei que muitas vezes é pessoas que não querem. Mas eu não quero me afastar de fulano, eu não quero que ela pense que eu estou sendo religiosa ou algo do tipo. Mas santificação não tem nada a ver com religião. Entenda algo que eu vou te dizer. Se a tua santificação está incomodando alguém, essa pessoa não tem que estar com você. Porque santificação não tem nada a ver com religiosidade. Santificação é o nível mais profundo de intimidade com Deus. Então não se assuste se alguém dizer pra você assim, ó, agora se tornou religioso. Eu me tornei religiosa porque eu não quero mais fofocar? Será que eu me tornei religiosa porque eu não quero mais consumir bebida alcoólica? Isso pra você é religião? Então não tô sendo eu que tô sendo religiosa. Talvez seja você. Porque o que eu sigo com Jesus é muito mais do que religião, uma intimidade profunda. E a minha santificação é pra Ele, não é pro mundo. Não é para as pessoas concordarem, dizerem que tá bonito ou não concordarem. Eu não tô aqui pra agradar as pessoas. Então há muitas coisas que não tem a ver com os outros, tem a ver com você. Então se ofende o outro, aí é com ele. Ele ou ela que precisa entender que não tem a ver com ela. Se a tua santificação ofende alguém, o problema não é com você. Entenda isso. É com quem também não quer se santificar. Então o Senhor tem nos chamado para um tempo de santificação e prepare, porque nesse tempo o Senhor não vai medir esforços, Ele não vai deixar pessoas do teu lado que estão te afastando. Então, não se incomode. Isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer na sua caminhada com Deus. Mas a alegria que você vai ter no teu espírito de estar agradando o seu Deus vai compensar todas as outras perdas. Então não pare. Sabe, não pare, não desista, não deixe de se santificar, não suje as suas vestes, não se importe com quem venha querer jogar sujeira nas tuas vestes. Diga não, nas minhas vestes não.
elas estão santificadas para o meu noivo, não é para o mundo. Eu não estou me santificando para o mundo. É claro que as pessoas não vão concordar com a vida que você está vivendo. A gente sabe que quem está vivendo em santificação ofende quem está vivendo em pecado. Doa quem doer ouvir isso. Machuca quem machucar. Não é sobre mim isso, é sobre Jesus. Então, isso é algo pra gente parar pra pensar, né? Então, olha isso. E chegando num lugar, ele diz, ore para que você não caia em tentação. Sabe, a oração, ela é muito mais do que um tempo em que você se ajoelha para apresentar suas causas e as suas dores. A oração é um tempo de intimidade em que você encontra o seu Deus. Sabe, há uma frase que diz assim, um louvor, que na tua presença eu não preciso ser mais do que eu sou. Eu amo porque perante o mundo você tem que ter uma postura, você tem que ter uma fé muitas vezes inabalável aos olhos dessas pessoas, mas quando você entra na presença de Deus, você não precisa. Você não precisa usar uma máscara. Você não precisa dizer que você é forte. Eu amo tanto isso. Eu não preciso mostrar para Deus mais do que eu sou. Eu não preciso me manter de pé. Eu não preciso encontrar as melhores palavras. Eu não preciso... Eu só tô ali perante aquele que me criou e que conhece cada estrutura, cada célula de dentro de mim. Que conhece a minha mente em áreas que eu nem conheço, que talvez eu esteja passando por coisas que eu acho tão difícil, mas ele olha e fala, é pro teu crescimento. Então a oração é um momento onde você se encontra face a face com o teu Pai. Muitos falam assim, ai, Moisés andava face a face com Deus. Agora Deus mora dentro de você através do Espírito Santo dele. Isso é muito precioso. A oração é um presente. E até queria que você fizesse uma pergunta para si mesmo. E não se esqueça, se você ficar até o final da live, eu quero que você responda essa mesma pergunta. Qual é o seu problema hoje? Qual é o seu problema hoje? Responda, escreva e no final da live eu vou te perguntar por que você tem passado? O que tem te afastado de Deus? Se você quiser, anote isso, porque no final da live eu vou te perguntar a mesma coisa e eu quero que você me responda o que você escreveu. O Senhor tinha colocado isso no meu coração antes de começar a live. Eu quero que você responda para si mesmo, anote num caderno, coloque qual é o seu maior problema. O que tem te afastado de Deus hoje? Anote na sua casa. Agora você vai entender. E retirou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, saiu de perto dos seus discípulos e ajoelhando-se, orava. Ajoelhando-se. Outras traduções vai dizer que prostrou-se o seu rosto em terra. E ele vai dizer assim, e retirou-se deles a cerca de 1 tiro de pedra e ajoelhando-se orava, dizendo, Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu acho muito interessante porque aqui a gente vai ver que Jesus estava numa profunda angústia, porque o lado homem disse, Senhor, se possível. E talvez você pense assim, será que Jesus ele queria fugir disso? Ele queria não fazer? A Bíblia vai dizer que o plano da salvação, ele estava estipulado, ou seja, decidido antes da fundação do mundo. Então, isso já... não pense aqui que Jesus veio com... talvez seja algo que talvez ninguém pense, mas você não pode pensar que chegou nesse momento e o Senhor ia desistir. Porque ele tinha acordado no conselho lá do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, já tinha sido decidido que Jesus ia cumprir isso. Então não foi uma surpresa. O Senhor não foi pego de surpresa. E agora se eu deixar tudo? Não, ele falou, Senhor, se fosse possível. Porque o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Sabe, nós estamos falando aqui, de fato, do Getsemane. Da agonia do Senhor antes de ser entregue à morte, né? Mas você passa por situações da sua vida em que você sabe que é necessário você passar. Que é por um propósito. A tua santificação, talvez o Senhor diga pra você assim, você precisa abandonar esse relacionamento, esse noivado, ou esse emprego que tem te afastado de mim. E você diga assim, Senhor, se fosse possível eu não queria sair. Né? Só que
aqui a gente vê algo muito profundo, que é o quê? O Senhor, ele fala assim, Senhor, se fosse possível. Esse cálice é o cálice da ira de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, independente do que você passe, você não vai mais tomar o cálice da ira de Deus. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você está vivendo uma vida de renúncias, você jamais vai experimentar o que Jesus experimentou aqui. Entenda isso. Talvez você esteja passando por uma dor maçante, algo que você não consiga aguentar, de tanta dor, um luto, uma perda, não sei o que você está passando. Talvez uma renúncia que te doa muito. Talvez um processo que esteja te esmagando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não vai mais precisar pagar pelos teus pecados. Jesus já pagou. Essa dor que ele sentiu aqui, ó, foi por você. Não foi nem por ele, tá? Isso é muito forte. Porque não tem nada que se compare com uma dor de pagar por pecados que não eram seus. Sabe, a gente vai ver ao decorrer da Bíblia que muitos morreram em cruz. Você vai ver Pedro, como alguns livros dizem, que Pedro ele não se achou nem digno. Então o que ele fez? Ele morreu até sepultado de cabeça para baixo, né? Você vai ver Isaías que foi cortado ao meio, você vai ver outros discípulos que foram decapitados, e por aí você vai ver coisas assim difíceis demais. E você deve pensar assim, ué, mas morte de cruz é horrível para todos. Mas nem Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nem João, ninguém morreu pagando pelo teu pecado. Ninguém morreu pagando seu próprio pecado, porque Jesus já tinha pagado. Então é por isso que hoje muitos morreram felizes, porque eles morreram por Cristo e não pelos pecados de todo mundo. Tá entendendo? Quão profundo é isso? Então ele diz, Pai, se tu quiseres, olha a obediência. Ele não negou que ele estava com medo, que ele estava com dor, que ele estava angustiado. Ele não chegou na presença do Senhor dizendo assim, Senhor, faça a tua vontade. Ele antes disse, Senhor, ele foi sincero, Senhor, se for possível, tira de mim, afasta de mim esse cálice. Isso nos mostra que Jesus ele não negou, ele sabia, ele tinha uma tanta intimidade com Deus que ele não precisou fazer uma performance para Deus. Ele não precisou chegar na presença de Deus, se ajoelhar e ficar rodeando, ele já foi direto. Pai, se for possível, afasta de mim. Então a gente fica muitas vezes rodeando, dando desculpa para Deus, eu tô sentindo isso, ele foi sincero, ele falou, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele foi muito direto. Seja direto com Deus. Seja sincero com Deus. Fale, Senhor, eu não tô aguentando essa dor. Sabe, eu digo bem sério pra você. Para as pessoas, você não precisa contar a sua dor muitas vezes, tá? Talvez não vão entender mesmo. Não tô dizendo pra você não fazer isso, mas muitas vezes as pessoas não vão entender o que você tá passando. Então você vai ter que até, às vezes, até contar de forma diferente. Mas com Deus não tem isso. Com Deus, você pode, tá, chegar na presença dele e você pode falar o que você tá sentindo. Sem filtro. Porque Deus, ele conhece nosso coração. Então ele diz, Pai, se tu quiseres, remove de mim esse cálice. Mas, todavia, o que ele tá dizendo assim? Porém, que não a minha vontade seja feita, mas a tua. Porque quando nós dizemos que nós somos cristãos, aqui nós estamos falando Jesus, Filho de Deus, e nós como filhos também, sabemos que há coisas na nossa vida que a gente passa que a gente não quer passar. Que dói. Ninguém tem prazer no sofrimento. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sentir dor. Mas Jesus, ele viu mais do que a dor, ele viu o propósito. Que eu quero que você entenda aqui. Veja mais do que a dor que você está passando. Veja o propósito dela. Mas talvez você diga assim, hoje eu estou passando por uma dor. Isso é tão lindo porque eu creio que Deus está falando com pessoas aqui. Talvez você esteja passando por uma dor hoje que é uma consequência do seu pecado. Talvez aquilo tinha o seu coração. Talvez aquilo era um motivo de idolatria para você e você nem percebeu. Então, a gente às vezes está querendo correr atrás de algo que o Senhor falou assim, ó, eu tirei por amor, eu permiti certas coisas por amor. Porque o teu coração eu não divido.
O teu coração eu não vou dividir. Então, eu vejo isso de forma tão linda, porque eu queria que você enxergasse o propósito além da dor. Porque se o Senhor Jesus tivesse se mantido somente na dor ali, ele não teria prosseguido. Se ele não tivesse sido obediente, ele ia dizer assim: Senhor, claro que isso não aconteceria, né? Mas se fôssemos nós, na vida de hoje, né? A gente sabe que Jesus foi fiel, ele não ia deixar. Eu tenho algo muito no meu coração, que o Senhor, ele pensou em cada um de nós hoje. Ele pensou em você que tá aí hoje passando por dores. Ele falou assim: eu preciso cumprir, porque eu sei que, embora doa, os meus irmãos, eles vão ter a remissão. Eu vou salvar a vida deles, eu preciso. Sabe, o preço do pecado Jesus pagou, mas talvez hoje você esteja pagando por uma santificação que é por toda a sua família. Talvez hoje doa pra você que ninguém esteja seguindo o mesmo caminho que você na sua casa. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor, ele vai honrar. O Senhor vai honrar a mulher que você se levanta dentro da sua casa. O Senhor vai honrar o homem que se levanta. O Senhor vai honrar o filho que se levanta quando o pai não quer seguir a Jesus, a mãe não quer, quando o casamento da família está destruído e o filho se levanta. Eu já vi muito isso, de filhos se levantarem quando o casamento dos pais estão destruídos. Talvez um jovem, um adolescente, um homem que esteja aqui que ainda mora com os pais, uma mulher que ainda mora com os pais. Quero te dizer uma coisa, pode estar difícil, mas eu quero te dizer que o Senhor te levantou exatamente para isso. Para ser um reconstrutor de muros. É com você mesmo que Deus está falando. Então não pare, veja o propósito além da dor. Todas as vezes em que eu me sinto sobrecarregada e às vezes a fé vem querer fraquejar, a gente pensa: será? Será que vai acontecer? Será que um dia vai acontecer aquilo que eu tanto sonho? Mas a gente sabe que tem que ter um pilar. Que se não tiver alguém ali, nada vai acontecer. Se não tiver uma coluna de fé naquela casa. Então não vá só por você. Não faça só por você. Faça por quem também precisa de você de pé. Então, a gente deve pensar como Jesus, muito mais do que a dor. O propósito disso tudo. Então, quando você estiver sentindo dor, aflição, lembre-se que não é só por você. Há vidas que vão ser tocadas pelo teu testemunho. Então não é só por você, também é através de você. Gosto muito dessa frase. Então ele diz: se tu quiseres, mas que contudo a tua vontade seja feita. Ele diz assim: Senhor, mas que independente da minha dor, independente do meu sofrimento, independente do que eu esteja sentindo agora, que a tua vontade se cumpra. E a gente precisa aprender essa frase e trazer no nosso dia a dia. Senhor, embora eu esteja cansada, sobrecarregada, com dor, aflita, com medo, com vontade de parar, que a tua vontade seja maior do que os meus sentimentos. Olha isso. Que a tua vontade, Pai, que a minha obediência seja maior do que os meus sentimentos. Que o Senhor seja maior na minha vida do que os meus sentimentos, do que as minhas dores, do que as minhas alegrias, do que as minhas tristezas, do que as minhas angústias, do que as minhas ansiedades. Aqui o Senhor foi tomado por ansiedade porque isso ia acontecer logo após ele sair dali. Às vezes a gente tem que tomar decisões que vão nos nortear por todo o nosso futuro. E que naquele momento você se sente assim: Senhor, o que eu vou fazer? Deixa eu tomar um golinho de água, só um pouquinho. Então, aqui a gente vê Jesus na sua maior vulnerabilidade como homem, né? Mostrando que a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele veio na terra para sentir tudo que nós sentimos. E é por isso que hoje ele intercede por nós, porque o Senhor entende o que nós passamos. Então eu acho tão... O que você precisa entender é algo muito importante. Que quando o Senhor entende o que você passa, ninguém mais precisa entender. Tenha isso na sua cabeça muito bem fixado. Cole um papel na sua parede, faça o que for necessário. Mas para que você entenda que o Senhor, ele veio para sentir as nossas dores, as nossas aflições.
E é por isso que hoje nós temos um intercessor, Jesus Cristo, nosso único, que sente o que nós sentimos, que passa o que nós passamos, mas que contudo não pecou. Sabe, eu entendo quem não crê. Porque é impossível para quem nunca se sentiu amado saber que alguém pagou o preço de algo que ele se sente condenado hoje. Então é por isso que quando você for falar do amor de Jesus para alguém, entenda essa pessoa. Não venha com um monte de argumentos, porque na verdade às vezes é porque não se sentiu amado nunca e jamais acha possível que alguém pagaria pelos erros dele. Então essa é a base do evangelho, é que o Filho de Deus, sendo santo, a Bíblia vai dizer que Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho como propiciação pelos nossos pecados. Então é difícil entender mesmo. Por que alguém morreria por mim? Por que alguém ressuscitaria por mim? Quem me amaria tanto a ponto de dar a vida do seu único filho santo por mim? E aí quando você olha para o ser humano, você vê que ninguém faria isso. É por isso que as pessoas não têm fé, porque elas esperam no ser humano aquilo que Deus fez. Então, e diz assim, e apareceu-lhe, olha que linda essa palavra, e apareceu-lhe um anjo do céu fortalecendo. O que eu mais amo é que mesmo que doa, mesmo que esteja difícil, mesmo que esse processo esteja te esmagando, o Espírito Santo Consolador te consola. Né? O Senhor, Ele envia pessoas, o próprio Espírito Santo consola você através da palavra. Quantas vezes eu estava sendo esmagada e eu falava assim, Senhor, eu sei que esse processo não vai acabar, porque eu sei que o Senhor está me lapidando. Mas o que eu peço é que o teu consolo venha sobre mim, porque eu sei que essa prova não vai acabar agora. Sabe, comece a parar. Senhor, eu não quero que o Senhor cesse a minha prova. Eu quero que o Senhor faça de mim aquilo que o Senhor deseja nessa prova. Eu não quero que o Senhor afaste muitas vezes isso de mim. Eu quero que o Senhor produza em mim aquilo que o Senhor tem buscado. E o que eu te peço, Senhor, é uma coisa, o consolo do teu Espírito Santo. Porque é isso que vai vir para você no dia da prova. Eu vou te dizer uma coisa, há coisa na sua vida que o Senhor não vai fazer cessar. Então não adianta ficar orando para cessar. Não adianta ficar orando para acabar. Ore para que o consolo dele esteja com você. Porque ele te consolando é o que você precisa para passar pela prova. O consolo do Espírito Santo. Eu não me recordo qual é o texto. Espírito Santo, eu podia tanto lembrar agora. Eu não me recordo qual é o texto, mas a Bíblia vai dizer que muitas pessoas choraram no Antigo Testamento porque não tinham um consolador. No Antigo Testamento não é todo mundo que podia... Não é sobre todo mundo que o Espírito Santo estava. Ele estava sobre pessoas específicas para cumprir um propósito. Então muitos sofriam com dores que não tinha consolo. Só que no Novo Testamento Jesus vem e ele diz assim, ó, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então ele teve que ir para que o Deus Espírito Santo viesse nos santificar. Então hoje você tem um consolo. E sabe o que eu me alegro? Que tem coisas ainda que não aconteceram na minha vida. Tem coisas que me dói passar. Você acha que é fácil você confessar um pecado? Você se sente envergonhado, você se sente com medo, você se sente com vergonha? Eu não me lembro qual que é, amados, agora. Mas não consigo voltar lá pra ver. Então, o que você precisa entender é que algumas coisas na tua vida não vai cessar agora. Provas, elas só vão cessar nos momentos em que o Senhor, se você for uma pessoa que queira, né? Porque o Senhor também, ele trabalha o Senhor trabalha em conjunto, né? Se você não permite que Deus faça algo na sua vida, você vai ficar batendo sua cabeça naquilo ali e ele não vai conseguir produzir o que ele quer em você, porque você fica discutindo, brigando. Né? Então, o que ele tá dizendo aqui, ó? Apareceu-lhe um anjo fortalecendo. Quero que você entenda que no teu momento da luta, o Senhor envia o Espírito Santo, ele tá em você. E muito mais que o Espírito Santo, às vezes o Senhor envia pessoas para você ser consolado, mas você não quer ser consolado, você quer a resposta da prova. Quantas vezes? Vai dizer que nunca. O Senhor envia pessoas para te abraçar, mas não quero um consolo. Eu quero a solução. A solução é você passar pelo que eu tenho colocado para você passar.
Claro que a gente precisa ter muito discernimento para entender o que é provação, o que é desobediência, o que é falta de sabedoria, porque talvez você não saiba, mas esteja passando por coisas que é falta de sabedoria. Ai, minha peleja é tão difícil na minha casa. Não fecha a boquinha quando tem que fechar. Não se submete a ninguém. Ninguém consegue falar uma palavra que tudo você tem que aumentar a voz. Não se cala quando tem que calar. Não fala quando tem que falar. Daí, calma aí, vamos começar a distinguir. Tem coisa que não tem nada a ver com prova, tem coisa que é falta de sabedoria. Mas até assim, amada, Deus está te lapidando. Mesmo que seja na dor, mesmo que seja na dificuldade, vai sofrer mais. Vai, né? Mas Deus vai aquele que começou o livro de Filipenses, não me recordo. Ele diz assim, ó, estou certo de que aquele que começou a boa obra há de terminar. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Sabe, tem dias em que eu falo assim, Senhor, talvez você pense que não, mas tem dias que eu falo assim, Senhor, o Senhor chamou, mas será que a gente tem as nossas crises de existência, de propósito, os nossos ataques à nossa fé. E eu falo assim, Senhor. Aí eu lembro, mas eu estou certa. Por isso que a palavra precisa ser teu norte. Mas eu estou certa, Senhor, que aquele que começou a boa obra vai completar em mim. Isso é precioso. Talvez esteja com vontade de parar. Talvez você esteja se sentindo indigna. Talvez você errou em alguma área do seu ministério. Talvez você falou alguma coisa errada, você fez alguma coisa errada. Mas sabe o que o Senhor disse? Eu comecei a obra em você e eu vou terminar. Eu comecei a obra e eu vou terminar. Então não pare por causa disso. Talvez ele mude a rota, talvez ele ressignifique a tua rota. Talvez você for por um caminho errado, mas fica tranquilo. Ele vai te colocar no caminho certo. Ele vai te pegar com os braços de amor. Às vezes até dói um pouquinho, às vezes até uma puxadinha de cabelo, né? Mas ele vai te colocar no lugar certo. Não sei se você já viu quando você tá atravessando a rua com uma amiga tua ou com alguém. Ela vai atravessar, você fala, não! E você puxa o cabelo. Você tá tirando ela muitas vezes do perigo. Eu gosto dessas coisas humanamente falando porque a gente consegue compreender, né? Através de parábolas. Então você puxa ali, às vezes ela até fala, ai, que dor, machucou. Mas você ia atravessar a rua, tá vindo um carro. Às vezes a forma que Deus nos chama ali, você fala, ai, mas por que me tirou? Tava tudo bem. Quer ver quando Deus desacelera, gente? Amados, a vida com Deus é algo... Você tá correndo em alguma área, correndo. Daqui a pouco ele fala assim pra você, mas não era pra correr? Ele fala, era pra correr, mas não era pra correr desse jeito. Aí ele te puxa um pouquinho e você fala, mas e agora? Não, agora você vai andar, mas você vai andar um pouquinho mais rápido. Porque o jeito que você estava correndo, mas nós somos tão falhos. Eu digo pra você, quanto mais você depende do Espírito Santo, mais você vê que você é falho. Mais você vê que você tem que ser guiada por ele. Que ele fala assim, ele dá uma ordem, você faz a ordem errada. Ai, meu Deus. Não é ou não é, irmãos? Como que a gente consegue? Ele dá o comando certo, a gente faz errado. Meu Deus. Quem mais passa por isso? Não é possível que seja só eu. Ele fala assim, vai por esse caminho. Eu vou pelo caminho, mas eu já começo a cair no caminho, tropeçar, cair nas paredes. Ele fala, mas é mulher, tão difícil seguir o caminho. A gente nós somos bebês. A gente vê assim, meu Deus, mas não é assim, calma. Aí ele vem. Então seja sensível pra quando eu dizer pra você pare, pra quando eu digo pra você mude a rota. Por isso que eu digo que um coração humilde é um coração que ouve o Espírito Santo. Que ele não tá preocupado em fazer a vontade dele. Ele tá preocupado em dizer, eu tava correndo, o Senhor falou assim, ei, calma. Às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez só. Eu quero essa área, eu quero trabalhar, eu quero ter filho, eu quero... Não. O Senhor fala, ei, eu te conheço. Calma. Eu sei que você não vai dar conta de tudo. Não precisa ser Mulher Maravilha pra mim, porque aqui não tem isso. Aí você fala, tá bom, Senhor. A gente até se sente, às vezes, né? Poxa, Senhor, mas eu tava andando rápido. Não era pra andar rápido? Quem nunca? Será que sou só eu? Não é possível, amados. Aí ele te chama pra um lugar de descanso, ele fala, calma, vamos devagar. É que nem uma criança. Eu gosto muito de usar uma simulação que diz assim, ó, que quando você começa a andar de bicicleta, você anda com rodinhas, né? E o teu pai, ele até te segura um pouco.
né? E aí ele vai tirando a rodinha aos pouquinhos, mas ele vai te segurando. Aí tem uma hora que você começa a andar e ele não tá mais te segurando naquele momento. Embora o nosso Deus não nos solte, você começa a ficar com medo porque ele tá começando a fazer você andar. E você fala assim, ai, me segura porque eu vou cair. E daí ele solta um pouquinho e você já quer sair correndo com a bicicleta, não quer? Ué, mas não era, até agora não tava com medo de andar? Agora tá correndo. Aí ele fala, ei, calma, vai cair. É ou não é? É ou não é assim? Aí vai lá e cai, ele vai lá e levanta, calma, vamos de novo. Não precisa correr. Calma, não corra. Então eu acho isso muito interessante, porque às vezes nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Que às vezes você tá correndo e ele falou pra você acelerar, mas não era pra acelerar do jeito que você tá acelerando. Esse é o nosso Deus. É um Deus amoroso, tá? Teu Deus é um Deus amoroso que mesmo repreendendo, ele repreende com todo o amor dele, né? E aí ele vai dizer, apareceu o anjo e consolou. Como eu disse, como nós estávamos falando, há provas em que a intenção do Senhor é te fortalecer nessa prova, né? É gerar em você perseverança. Então, o intuito das provas é isso, tá? É te lapidar, é te mudar. Então, hoje você vai orar diferente. Senhor, eu quero que o Senhor produza em mim o que o Senhor quer nessa prova. E escuta o que eu tô falando pra vocês e voltem pra testemunhar. Você vai ver, em muitas situações, não tô dizendo todas, mas em muitas pessoas vão ver a prova acontecendo mais rápido. Você vai ver Deus acelerando o processo, sabe por quê? Porque você aceitou. Então, quando a gente aceita, as coisas vão mais rápido. E muitas vezes. Não posso garantir que todas as provas podem acontecer com uma velocidade mais rápida, porque eu não sei o que o Senhor está produzindo em cada um de nós. Sei que é santidade, mas eu não sei qual é o propósito de Deus para todas as situações do mundo. Na verdade, eu sei. Te aproximar dele, fortificar você e te santificar. Existe sim um propósito para todas as provas. Talvez você não entenda, Senhor, por que eu estou passando por isso? Foque em algo. Para que você se encontre com roupas limpas, com vestes limpas no dia. E também nós vamos passar por... e talvez por injustiças. Mas em tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem o seu propósito. Jesus passou por injustiça. Jesus passou por traição. Ele não parou mesmo assim. Então vai dizer que depois que o anjo aparece a ele e consola, fortalece ele. Olha que poderoso, né? Deus não abandona os seus, sabe? Amados, se você está na prova e você está passando com Deus, esteja certo de que Ele vai te consolar. Esteja certo. Porque quando você se diz filho de Deus, Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Se você estiver com o coração quebrantado, Ele vai enviar o consolo. Como Ele já enviou o Espírito Santo. É o nosso Consolador. Então não seja rígida. Não evite abraços. Porque há abraços que são curas de Deus para sua vida. São Deus colocando pessoas para te abraçar. A Bíblia não diz o que o anjo fez, mas ele pode ter abraçado. Ele pode ele fortaleceu. Está dizendo que ele fortalece. O consolo é o fortalecimento. O consolo é o fortalecimento, né? E diz assim, e estando em agonia, ele orava mais intensamente. Olha o que acontece aqui. A prova do Senhor Jesus foi tão forte, foi um desespero de alma tão profundo, que mesmo o anjo consolando, ele sabia tudo que ele ia passar. E aqui eu não vou nem falar de nós, porque aqui cessa. Porque a gente não passou o que Jesus passou. Então, ele ora mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíram por terra. A medicina explica um pouco sobre isso. Ela diz que quando a pessoa está num nível de angústia e de aflição tão grande, que, entenda algo, ninguém passou por isso aqui.
não tem como a gente pegar esse texto e dizer que alguém tá passando pela mesma coisa, porque ninguém levou o pecado aqui de ninguém. Então não existe. Não existe isso. Então, ele ficou tão ansioso. A angústia era... Não tem como explicar. A verdade é essa, que eu não consigo explicar pra você a palavra. Porque ele entra num nível de desespero de alma, de ansiedade tão profunda, que o sangue e o suor se mistura em uma aflição tão grande, tão difícil, que o sangue, e não é mais suor, é sangue junto. É um nível de aflição que não tem explicação humana, não encontro palavras. E eu entendo aqui nesse momento que a minha insignificância, a minha ignorância em dizer assim, ó, eu não sei o que é isso. Você não sabe o que é isso. É algo assim que não tem explicação. E aí vai dizer que ele se levantou da oração, veio para os seus discípulos e ele os encontrou dormindo de tristeza. E ele lhes disse: por que estão dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Então aqui Jesus ele entendeu que ele levou pessoas com ele, mas que ninguém ia passar aquilo que ele passou. Aqui nós somos as pessoas que estamos vendo, nós somos os discípulos que estão assistindo à aflição do Senhor Jesus. Mas ninguém passou. Tiago não passou. Pedro não passou, Paulo não passou. Embora passasse por aflição, nenhum deles levou o pecado do mundo. Nenhum deles fez a morte inoperante. Nenhum deles fez isso. Então, por que o Senhor diz que Ele é o nosso exemplo? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até ali a Páscoa era em sacrifícios de animais. Jesus vem e ele diz assim, ó, eu não sou só quem oferta, eu sou também o ofertante. Não sei se você está entendendo. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios por eles e pelo povo. Jesus, como nosso sumo sacerdote, entregou a si mesmo, não por ele, mas por todos. É por isso que eu digo pra você, conversão é muito mais do que você frequentar uma igreja, do que você ter um ministério, do que você ser alguém que se converteu agora. Conversão verdadeira é entender o que Jesus fez pela tua vida. Por isso que o Senhor fala para Pedro, quando você se converter, olha o que ele diz. Cadê? Só um pouquinho. Peraí, tô errado, peraí. Olha o que ele diz. Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Sabe, andar com Jesus na bonança, na alegria, é muito bom. Mas a conversão verdadeira, ela vem na dor. Queira você ou não. Acredite você ou não. A conversão verdadeira, ela é a fé daquelas... É a certeza daquilo que nós não podemos ver. Então, depois de todo o processo de Pedro, de negar Jesus 3 vezes, ele se arrepende tanto, diferente de Judas. Ele decide mudar. É porque o Senhor, ele conhece nosso coração. O Senhor, ele conhece nosso coração. Ele conhece o coração daquele que se arrepende e daquele que só sente remorso. Então, há pessoas que não conseguem viver uma vida nova com Deus porque não se arrependeu. Tá com remorso. Tá se sentindo mal pelo que fez, mas não quer mudar. Não entrou no nível... Eu sempre digo que eu já me senti remorso muitas vezes pelo meu pecado. Mas hoje em dia, eu me arrependo. Quando eu pecava, eu sentia remorso. Porque se eu, de fato, tivesse conversão verdadeira, eu vencia. Hoje em dia, eu posso dizer que, Senhor, hoje eu me converti. Fui convertida por Deus, né?
Que hoje em dia eu já não consigo pecar. Eu digo, claro, calma. A gente não consegue mais ir lá e pecar com prazer como era antes. Né? Não tem mais esse prazer. A gente peca, infelizmente, porque a gente é ser humano, porque a gente não quer e porque a gente é pecador, pobre, miserável, o pior dos pecadores. Então a gente cai, mesmo que não queira, a gente fala, meu Deus, mesmo que eu queira fazer o certo, eu não consigo. Então aí depois disso, só pra gente ter um parâmetro, e estando ele ainda a falar, eis que uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia diante dele, aproximou-se. E eu quero voltar um pouquinho aqui, porque Lucas ele dá uma resumida no texto, mas lá em Mateus 26 a gente vai ter um pouquinho mais de detalhes, ó. Mateus 26. Mateus 26, 36 vai dizer assim, ó. Que Jesus orou 3 vezes. A primeira, a segunda e a terceira. Na segunda o anjo vem para consolar ele. Na terceira ele ora a última vez. E na última vez ele diz assim. Vou voltar aqui porque esse aqui no texto de Lucas não diz. E ele, voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: o que não pudeste vigiar comigo nem por uma hora? O que ele está dizendo? Antes Pedro falou que ia morrer por ele. Agora Pedro não consegue orar 1 hora por ele. Cuidado. Você pode estar dizendo que você morreria por Jesus, mas você não tem coragem de orar 1 hora. É isso que o Senhor está falando aqui. Outrora, minutos antes, Pedro disse que morreria por mim. Agora Pedro não consegue orar 1 hora. Não consegue vigiar 1 hora. Então não se apresse em dizer que você é para Deus. Eu faria isso pelo Senhor. Eu morreria por Jesus. Cuidado, porque você não está tendo nem a coragem de orar 1 hora. Quem dirá morrer? É isso que ele está falando para Pedro assim, ó. Ele diz para Pedro: o que não pudeste vigiar? O quê? Não pudeste vigiar comigo nem por 1 hora? Não é você que falou que ia morrer por mim há minutos atrás? Não é você que falou que não ia me negar jamais? Que preferia morrer? Agora tá aí, ó. Não ora 1 hora comigo. Ai, Senhor, eu faria tudo por ti, eu deixaria minha vida. Não vigia nem tua boca. Como que morreria por mim? Como que diz que morreria por mim? Se não tá largando nem isso. Então é o que eu digo, né? Não se apresse em dizer pra Deus que você é bom, que você é forte, que você é isso, que você é aquilo. Não precisa, você não precisa. Fala, Senhor, me dá fé. Nos últimos tempos eu tenho algo no meu coração muito específico. Eu não sei se um dia isso vai mudar. Muito se fala sobre o fim dos tempos, sobre Jesus vir. E pessoas recém-convertidas, entrando num nível de maturidade espiritual que elas não têm ainda. Querem saber como vai ser, quem que é a besta, quem que é isso, quem que é aquilo. Tudo bem, a decisão é tua, eu não tô aqui pra te prevenir de nada. Quer fazer, faça. Quer pesquisar, quer entrar nesse lugar, entre. Só que eu vou te dizer uma coisa. Se você não vencer nem teu pecado, não vem querer saber como Jesus vai voltar, porque você não sabe nem se você vai. Então, assim, vença o teu pecado, se converta de verdade, pra depois se preocupar com Jesus vir. Porque quando ele for, porque a prova vai ser tão intensa no final dos tempos, que não pense que quem não tem uma firmadura na palavra vai vencer. Não pense que se você não ler a Bíblia, você vai passar ileso, escondidinho. Não vai. Porque se tem acesso agora, por que não faz? Tá esperando vir pra fazer? Então é isso. Eu falo, Senhor, embora... Não tô dizendo que a gente não vai procurar mais sobre Apocalipse, não tem nada a ver. Mas o que acontece? Eu preciso entender que nada adianta eu ficar esperando saber qual que é o próximo passo se eu não tô me fortalecendo. Você tem que estar se fortalecendo. Então, não se preocupe com o que vai acontecer, se preocupe com o que você tem que fazer agora, com o que Deus está te pedindo hoje. A Bíblia diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma, basta o seu próprio dia o seu mal. Ele diz em Mateus 6,26, se não me engano? Alguma coisa assim, né? Gente, vocês dão atenção, eu tenho que silenciar daí, porque vocês ficam dando atenção.
Não pode dar atenção. Então, isso é muito interessante a gente entender. Então, ele diz assim, ó. Aí ele volta e diz assim, ó. Não pode vigiar comigo nenhuma hora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. O que ele disse? Pedro, o teu espírito está pronto para morrer comigo, mas a tua carne é fraca. O que o senhor está falando aqui? Se você analisar o contexto da mensagem. O senhor está falando assim, Pedro, eu sei que no teu espírito você me ama. Só que pela tua carne, que é quando você tem que falar que me ama, que quando você não tem que me negar, ela tá fraca. Então vigia o teu espírito. Esse é o contexto da palavra. Você pode até dizer que vai morrer por mim, que isso e que aquilo, mas fortaleça, porque a tua carne, o orar é o que vai fazer o teu espírito vigiar. O que o senhor tá falando assim para Pedro? Ó, Pedro, se você estivesse orando agora, talvez você não fosse cair em tentação da próxima vez. Porque você tá deixando de orar, deixando dar espaço pra tua carne, e o espírito é cheio de si. Ai, eu vou morrer, eu vou fazer isso pelo Senhor. Mas a tua carne vai fraquejar. Por isso que eu falo, esteja mais preocupado em orar do que ficar falando que você é espiritual. Sério mesmo. Ore mais do que fale. Ore mais do que se preocupe. Qual é o versículo que eu ponho aqui no meu negócio pra ser cristã? Cuidado com o que você comenta, mais do que porque você tá levando o nome de Jesus. Coisa mais feia do mundo, amados. É entrar no perfil de uma pessoa que se diz cristã e ela tá lá jogando um monte de maldade no comentário das pessoas. Não posta que é cristã. Em nome de Jesus. Passa a tua vergonha sozinha. Não envergonha o nome do Senhor. Por favor. Não faça isso. Passa a tua vergonha lá por você. Mas não põe o nome de Deus. Não envergonha o nome do Senhor. Por favor. Não blasfeme. Isso é uma blasfêmia. Você diz que segue alguém, mas quando você vai dar o fruto, você é você. Daí não dá. Ou você é servo, ou você é o senhor da tua vida. Os dois você não consegue ser. E ele vai dizer assim, ó. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele diz, ele se afastou novamente pela segunda vez e orou dizendo, ó meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E ele diz assim, ó, e voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Mas a gente não aguenta nem orar um pouquinho, uma hora, quem dirá. A verdade é essa. A gente não aguenta nem orar um pouquinho, quem dirá dizer que vai chegar a grande tribulação. Ai, eu vou passar pela grande tribulação. Ai, eu sou pré, eu sou pós, eu sou tribucionista. Nem ora, para com isso. Ai, eu acredito que tribulação. Nem tá orando. Você acha que você vai vencer grande tribulação o quê? Na tua carne? Vai sonhando. Vai sonhando. Nem aqui, nem na China. Literalmente na China, né? Não se preocupe com isso. Se preocupe em ser alguém que ora. De verdade. Vou ser bem sincera. Eu sou essa pessoa. E diz assim, e voltando, achou-se outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E ele, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe. Verdade, Emily. Glória a Deus por essa palavra. Então, veio ele e seus discípulos e disse, dorme agora e descansa. Quer dormir? Durma. Ele diz assim, ó, dorme agora, pode descansar. Já que vocês querem dormir, durmam. Mas eu digo para vocês que é chegada a hora. E o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. Levanta, vamos, chegou minha hora. Na terceira vez, ele levanta decidido, com todo o seu coração, fortalecido. Ele falou assim, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu orei, eu pedi, eu busquei. Agora eu tô indo fazer a vontade de Deus. Seja... E talvez você pense que o Senhor passou de difícil foi as chicotadas, foi a humilhação, foi a cuspidas, foi a coroa de espinhos, foi a dor da cruz, como muitas religiões pregam. Mas o que o Senhor diz aqui foi ele sentiu a ira de Deus. A cruz, tudo que ele passou, as dores que ele passou, era algo que ele ia passar. Até porque muitos passaram por dores na cruz. Como eu falei, foram decapitados, passaram por tristezas. Mas a ira de Deus foi só Jesus que sentiu. E isso é algo que eu e você nunca vamos sentir. Se nós estamos em Cristo, essa dor nós não vamos sentir. Glória a Deus por isso. É por isso que esse é o dia, se você está querendo começar essa live e falar assim, ó, eu quero esse Jesus pra mim.
Eu quero esse Deus pra mim. Eu quero esse Jesus que tá comigo no dia das minhas dificuldades, mas que venceu aquilo que eu jamais seria capaz de vencer. Que essa palavra não traga pra você só um consolo na sua tribulação, mas que entenda que alguém venceu uma dor que você jamais conseguiria vencer. E eu falo assim, olha aquela palavra, Deus me lembra agora. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que era santo se entregou como propiciação dos meus pecados. Morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Está hoje em glória. Então não há mais motivos para você estar afastado. Eu não consigo achar motivos aqui agora. Você que está afastado, você consegue achar algum motivo para dizer que alguma coisa te afastou? Vendo tudo que Jesus passou, a obediência dele não afastou. Pelo contrário, só aproximou mais. Ele cumpriu o seu propósito. Nós falamos hoje de um Jesus que não parou no Getsemane. Pelo contrário, ele não parou. E o que eu glorifico a Deus? A morte não parou ele. A morte não parou ele. Ele ressuscitou, ele cumpriu o seu propósito. E a Bíblia vai dizer que quando ele estava subindo, seus discípulos olharam para ele. E os anjos apareceram e disseram assim, ó, da mesma forma que ele está indo, ele vai descer. Vivo. Nós não servimos a um Deus morto. Nós não servimos a um Deus que sofreu. Entenda uma coisa, você não serve a um Deus morto. Teu Deus está vivo. Jesus Cristo está vivo. E ele vai voltar para buscar a igreja dele. Ele vai voltar para buscar o seu povo. Então que você possa ser encontrado. Talvez Jesus volte e você esteja chorando. Talvez Jesus volte e você esteja desesperada. Mas quando ele voltar, a Bíblia vai dizer que no lugar para onde nós vamos, a Nova Jerusalém, não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza. Não haverá mais clamor. Nós seremos restituídos em glória com um corpo incorruptível. E o que ele diz? Eu secarei dos teus olhos todas as lágrimas. Então, amados, chore mesmo, chore no dia da tristeza, chore pro teu Jesus, chore aos pés dele, se humilhe aos pés dele. Faça tudo que é possível, não retenha lágrimas. Se todos os dias você chora, chore todos os dias. Se a prova dói todos os dias, chore todos os dias. Todas as lágrimas que são derramadas aos pés de Jesus não são desperdiçadas. Para o homem ela é. Talvez você chore hoje nos pés de alguém, no braço de alguém, essa pessoa nem lembre da tua dor. Mas deixa eu te dizer, todas as lágrimas em que você coloca aos pés de Jesus, elas são colhidas. A Bíblia vai dizer em Salmo 126 que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com alegria, recolhendo os seus feixes, os seus molhos. Então não há problema nenhum semear com lágrimas, porque é uma promessa que aquele que semeia com lágrimas colherá com alegria. Amém? Amém, né? É o nosso salmo, irmã. É o que a gente tem de força no dia de hoje. Eu queria orar por você que se arrependeu de estar longe hoje. Você que talvez nunca... que se afastou e que você está se sentindo hoje fraco em alguma área da sua vida. Mas eu digo assim, se você entendeu essa palavra e você vai ter uma comunhão com Deus, amém. Mas eu quero dizer que aqueles que falam assim, sim, eu ouvi tanto essa palavra, mas eu preciso ser fortalecida, ela precisa entrar dentro do meu coração. Talvez você nunca aceitou o Senhor, diz assim, mas será que precisa mesmo? Se Jesus tivesse pensado isso, será que eu preciso mesmo entregar minha vida por eles? Ele não pensou, ele fez. Então, são coisas que não tem como você pensar, mas você tem que fazer. O crente só chora, né? Tem alguém aqui que nós queremos orar pela sua vida, que tá desde o comecinho da live, falou assim... o Espírito Santo me lembrou. Quem colocou lá qual era o teu problema? Qual era a tua dor? Quem que anotou? Alguém fez isso? Alguém anotou? Alguém colocou lá quando eu perguntei sobre qual era o teu problema no começo da live? Quem lembra? Quem falou o problema? Talvez não anotou, mas quem que falou o problema?
Anotaram? Agora eu quero te fazer outra pergunta. Você acha mesmo que perante tudo que Jesus passou por você, você acha que esse problema não está sendo assistido por Deus? Você acha que esse problema foi mais forte do que o que Jesus fez por você numa cruz? Eu não sei você, mas quando eu lembro dos meus, eu falo... Então é o que eu digo. Será que isso ainda é motivo para tirar tua paz? Será que isso é motivo para tirar tua alegria no espírito? Será que tem coisas que você não tem que entregar e falar, Senhor, que a tua vontade seja feita, eu fiz o que eu podia? E descansar em Deus? Será que não é melhor ver o que Deus queria com essa situação? Porque nada que acontece na vida do crente, é por acontecer. Tem um propósito. Será que não é dia de se perguntar, então? Entregar para Deus? Nós queremos orar pela tua vida. Você que quer voltar, alguém estava afastado e fala, Senhor, o que o Senhor fez por mim, o meu pecado não me deixa longe, a minha dor não pode me afastar de Ti. Queremos orar pela sua vida. Então tá bom, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos orar por cada vida que está aqui hoje. Nós apresentamos cada nome, Pai. Cada nome que está aqui, o Senhor vê, o Teu Espírito vê. Nós oramos para que o Senhor Jesus possa agora, que essa palavra que nós ministramos nessa manhã, que o Teu Espírito Santo ministrou no nosso coração, venha trazer para eles o consolo e entender que foi tudo pago. Que hoje nós somos justificados, que não há nada que possa nos condenar. Quem dirá os nossos erros do passado? Porque o Senhor morreu justamente para isso. Para nos perdoar, para nos justificar. E para dizer que, embora nós caiamos, nós somos hoje perante Deus justificados. Quando o nosso nome é encontrado no céu, nós somos encontrados como pessoas que foram justificadas. O sangue de Jesus cobriu os nossos pecados. O sangue de Jesus cobriu as nossas dores. O sangue de Jesus cobriu as nossas dívidas. Hoje nós somos justificados. O preço do nosso pecado foi pago pelo sangue de Jesus. Então que cada vida que está hoje, Pai, aqui passando por alguma luta e tribulação, que o Senhor venha enviar o Teu consolo, Espírito Santo, hoje, sobre essas vidas, e que venha fortalecer, assim como o anjo fez com Jesus, fortaleça. E que nós saibamos aqui, Pai, nós não queremos nos comparar com o sofrimento de Jesus, porque isso jamais vai acontecer. Mas o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe cada dor que está aqui, cada tristeza e cada mágoa e cada dificuldade que os seus filhos têm passado aqui. E eu oro hoje para que o Espírito Santo opere um grande arrependimento nesse coração, um constrangimento, porque a palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente, vocês serão livres. Então que essas pessoas entendam que hoje elas são livres e que essas dores não podem as parar, que essa dor não tem poder para parar o propósito de Deus. Porque nós cremos, assim como o livro diz, a tua palavra diz, eu creio, eu acredito que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Fará em vocês, terminará a boa obra. Nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo começou a boa obra, que o Senhor começou a boa obra em nós e que o Senhor é fiel para cumprir. Nós Te agradecemos, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo que fez pela nossa vida. Que nós possamos sempre lembrar do Teu sacrifício e lembrarmos que, acima de tudo, o Senhor está vivo hoje e intercede por nós. Que toda honra, Pai, toda glória, todo louvor, toda adoração, nós não dividimos a Tua glória com homens, nós não dividimos a Tua glória com imagens, nós dividimos a Tua glória com nada e nem ninguém. Não faremos isso. Nós daremos somente ao único que é digno, que foi Jesus Cristo, o único que pagou o preço pelos nossos pecados. A Ele seja dada toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. É difícil nós pedirmos respostas para Deus quando nós não temos uma intimidade com Ele. O que acontece? Eu vou ouvir coisas que eu nem sei de onde vem. É por isso que as respostas são mais claras quando eu tenho uma intimidade, porque eu sei com quem eu tô falando.
Eu não fico confusa com as respostas. Então por isso que é interessante. Exatamente, nem a morte, nem a vida. Obrigada por esse versículo, Kênia. Nem os anjos, nem autoridades, nem poderes podem nos separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Nem o porvir. Esse versículo também diz, né? Nem o passado, nem o presente, nem o porvir. Nada pode te separar desse amor. Amém? Quero convidar vocês para entrar no nosso grupo de palavra que tá lá no meu Instagram. Tá bom? Eu vou salvar essa live. A live passada, quem tá na live passada, eu não consegui salvar a live, tá? Essa live eu vou conseguir colocar no YouTube por causa da memória e vai dar certo, tá bom? Então, vai estar lá no canal do YouTube, assim que eu conseguir baixar eu aviso vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, um abraço, um final de semana. Ficar no YouTube, tá bom, Emily? Vocês podem mandar para outras pessoas. E aí eu quero que vocês compartilhem, amados, essas lives, tá bom? Para outras pessoas. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Talvez você não saiba, mas quando você compartilha a live com outras pessoas, você é um semeador da palavra de Deus, tá? A glória não é minha, a glória não é de ninguém. A glória é nós somos todos servos e trabalhadores. E quando você compartilha a palavra com alguém, você envia para alguém. Nós tivemos 24 compartilhamentos. Quem aqui veio através de um compartilhamento? Eu quero que você responda, por favor, nessa live, para que essa pessoa que enviou para você, ela se sinta fortalecida na fé. Viu? Quantas pessoas estão aqui porque você enviou um convite? Não deixe de convidar as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Talvez a vida dessas pessoas que estão aqui hoje não foi quem enviou o convite para você. Foi alguém, foi o próprio Deus que quis falar com você hoje. Então não foi, a glória não é do seu amigo, a glória não é minha, a glória não é de ninguém. A glória é de Deus que marcou cada encontro com cada pessoa que está aqui hoje. Amém? Você é um escolhido do Senhor, uma escolhida. Que Deus abençoe você, a sua família, que você possa entrar no grupo também, que tá lá no Instagram, tá? O grupo se chama Uma Vida no Espírito, é uma bênção. Eu envio essas palavras da live naquele grupo. O que acontece? Você consegue enviar o áudio e a mensagem para outra pessoa. É uma bênção na sua vida. Amém? Deus abençoe vocês de todo o coração. Um abraço. Até segunda-feira às 10 da manhã, tá bom? Deus abençoe vocês.